Olá, satisfação em ter você aqui nessa videoaula. Eu vou estar tratando sobre espaço de produção agropecuária, principalmente, no caso aí de países e regiões desenvolvidas. E a gente vai dar ênfase, no caso, vamos falar do Japão, depois da União Europeia e os Estados Unidos. E aí, por que a gente acaba considerando essas regiões e não outras mais que poderiam entrar em assunto? No caso, o Japão, um caso específico ali, que ele não dá conta, de produzir, de ser autossuficiente em todos os alimentos, mas sim num tipo específico, que é o arroz. O caso da Europa e dos Estados Unidos, aí sim, a gente chama atenção pelo fato de serem grandes potências agropecuárias e terem, todos esses casos que a gente vai ver, tem aí a questão da prática do subsídio agrícola, o subsídio, as políticas de subsídio, que os países em desenvolvimento vão questionar essa prática dos países desenvolvidos. Por quê? Porque, de certa forma, essa prática acaba sendo ali uma barreira para os países em desenvolvimento conseguir exportar mais produtos agropecuários para esses países desenvolvidos. Então, a gente vai ver isso, e chegar aí nesse assunto até a OMC, a rodada Doha. Vamos lá, então. Vamos então em espaço de produção agropecuária nos países desenvolvidos. Aí, inicialmente, eu quero deixar clara aí uma diferença nesses dois conceitos que são importantes para a gente entender conteúdos aí dessa videoaula, que é o conceito de vantagem comparativa e vantagem competitiva. Olha só, esses conceitos da área econômica, aqui eu vou estar explicando brevemente, mas o que seria então? A vantagem comparativa é a gente pensar assim, que determinados locais, determinados países, eles têm características que são mais vantajosas para se produzir. Então, características, por exemplo, se a gente pensar em termos da condição do ambiente, o clima, processo histórico, que levou aquela determinada localidade a se especializar em determinada produção. Por isso, ali leva certa vantagem, acaba saindo então mais barato. Seria uma ideia desse modo. Só que nesse sentido, para aproveitar essas vantagens comparativas, se cada país se especializasse em determinados produtos, não deveria aí, ter barreiras comerciais entre os países. Assim, haveria trocas. Então, um país se especializa em algo, ele vende para o outro, que não é especializado, e ele compra do outro, que o outro é especializado. E aí, sem barreiras, haveria um melhor aproveitamento, então, em termos produtivos. Mas, no contexto de hoje, a gente usa muito mais esse conceito vantagem competitiva. E aí que vem uma diferença. Por quê? Às vezes, nem sempre determinada localidade ela tem vantagens em termos comparativos com o outro, mas ela consegue produzir. Por quê? Existem fatores econômicos que tornam aquele local que antes era tido até como certa... não teria vantagens, desfavorável, ele torna-se favorável. Então, por exemplo, um caso aí de políticas econômicas que deixa mais barato a mão de obra, a matéria-prima, a oferta de energia, e aquele país torna-se mais vantajoso para a produção de determinado produto. Então, seria nesse contexto atual que certos locais são mais vantajosos por conta de fatores econômicos. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para essa tabela que mostra aí, os principais países ou regiões do mundo exportadores de produtos agropecuários de 2014. E aí a gente vê, a primeira coluna mostrando o nome da localidade, a segunda coluna o total em bilhões de dólares que corresponde às exportações naquele país, e a terceira em termos de porcentagem da participação agropecuária na exportação total do país ou da região. E aí chama atenção os dois primeiros casos, que são aí, países desenvolvidos.
Então, os Estados Unidos e a União Europeia são os principais produtores agropecuários do mundo. No caso, a gente percebe como que a agropecuária é importante mesmo nesses países, nessas regiões, em termos de participação na economia deles. Então, se a gente vê aqui pelo valor e quantidade aí por cento, né, que representa. O Brasil também aparece nessa tabela, ocupando a terceira posição, e o Brasil tem aí, né, chance de subir, porque ele tem muitas áreas que tem um grande potencial agropecuário inexplorado ainda. Chama atenção também caso da China, que vem vindo, né, ali na quarta posição, e outros países aí em desenvolvimento. Aí eu quero mostrar aqui para vocês esse mapa aqui da exportação de produtos agrícolas e alimentícios em 2010. Esse mapa, apesar de estar mostrando aí uma projeção que talvez vocês não estejam tão acostumados, que ela está centralizada no Polo Norte e depois ela se abre, o que é interessante observar? Esse é um mapa de fluxos, que a gente vê aí nas setas, e aí chama atenção a grossura aí, né, a espessura das setas. E também, né, além das setas, que está indicando o movimento, tem também círculos de tamanhos diferentes. Esse círculo é o comércio dentro daquela região. Então, o comércio ali de produtos agrícolas que foi interno. A gente percebe aí que, olhando esse mapa, são três polos aí principais: a Europa, a Ásia e a América do Norte. No caso, a Europa teve maior comércio ali interno, né, intra-regional, e depois a Ásia. Mas aí o caso da Ásia, você vê que ela recebe muitos produtos que vêm de outras regiões. A gente vê aí pela questão da grossura das setas que estão chegando até ela, né? E aí quem que são os principais fornecedores, no caso, para a Ásia? A gente percebe aqui vindo da América do Norte, inclusive aí os Estados Unidos é um grande produtor, né? Que a gente viu ali, são o maior nessa tabela, né? Maior produtor agropecuário do mundo em 2014. E aí parte dessa produção, de forma significativa, indo para a Ásia. Vem também produtos da Ásia para eles, mas aqui a gente vê pela grossura da seta que em termos de bilhões de dólares, em 2010 foi bem menos, né? O caso da América do Sul também aí fornecendo para diversas regiões, recebendo pouco. A África também, fornecendo para a Europa, mas ao mesmo tempo também recebendo. Então a gente acaba vendo essas características. Aqui a gente vai ver, né, sobre algumas coisas que são comuns, né, em termos de política agropecuária dos países desenvolvidos. E um fato, né, que já chama atenção é a prática de subsídios agrícolas para estimular a produção nacional, uma vez que, se não houvesse esse subsídio, essa ajuda, ele não teria ali uma certa vantagem para produzir, né, no campo e competir com outros países. Então essa é uma prática que caracteriza lá aquele conceito inicial que eu chamei a atenção, que é o caso da vantagem competitiva. Então, por conta aí, né, de ações na economia daquele país, do governo, torna-se vantajoso produzir aquele produto. Porque, do contrário, se não houvesse, não teria uma vantagem comparativa, né? Se pensar em termos de comparativo, não compensa produzir devido a fatores aí, né, que o custo da produção sai mais caro. Então, entre essas vantagens, né, que acaba oferecendo aí para os seus agricultores e pecuaristas, temos aí também, né, a questão da prática de protecionismo, né, e um protecionismo aí criando o quê? Barreira para a entrada de produtos de fora aí, de outros países que poderiam, né, ser muito mais vantajosos para o mercado consumidor, só que desestimularia a produção local. Essas barreiras, às vezes, né, não são também, existem outros modos, além da barreira tarifária. Então é muito comum a gente pensar, né, em colocar taxação de produtos importados, mas além disso tem casos de barreiras ou sanitária, que vai lá, né, ver a qualidade
de carne, no caso, né, de aspectos aí de animais, ou fitossanitário, de plantas, colocar barreiras ambientais, tudo isso, né, para não ser competitivo o produto de fora, e aí você diminui, né, ou também uma outra forma aí de colocar, né, uma medida que seria não tarifária, você garantir preços mínimos na produção nacional. Então o produto ali tem um preço mínimo e o que vier de fora também tem que estar nesse preço mínimo e não pode ser abaixo disso. Existem outros tipos de barreira protecionista, que é o caso, né, da mão de obra, e aí eles chamam, né, de dumping social. O que seria isso, né? Você usar aí uma mão de obra com preço muito mais barato, com o objetivo de reproduzir a produção, né, ter um custo menor. Só que aí, esse caso também acaba sendo complicado, né, porque um país ali explora a mão de obra dele, coloca uma política desse jeito, né, para conseguir ser competitivo, e através da exploração desse trabalhador, seu produto sai mais barato. Só que outros países não aceitam que consome produto daquele produto específico que usou essa mão de obra muito barata. E tudo isso, né, acaba gerando muitas disputas entre os países, e aí essas disputas muitas vezes acabam sendo intermediadas pela agência aí, né, pela Organização Mundial do Comércio. Então, para regular o comércio, existe esse órgão, e aí ele serve, né, para tentar amenizar essa relação que muitas vezes é conflituosa entre um país e outro. Por quê? Nas questões internacionais, muitas vezes os países querem levar vantagem sobre o outro. Ele quer, enfim, exportar bastante, e na hora de importar, ele quer importar pouco. Então ele acaba colocando algumas medidas, e aí nisso, né, o outro país ele acha em desvantagem aquela situação e acaba levando para a OMC discutir. Uma característica geral que a gente vai ver mais para frente é o seguinte: os países desenvolvidos, eles praticando essas políticas de ajuda, né, no setor agropecuário, é muito bom para o agricultor, para o pecuarista daquele país. Só que os países mais pobres, os países em desenvolvimento, reclamam junto ao OMC que a produção agropecuária é o setor justamente que eles têm para oferecer para o mundo, né, que eles têm como vantagem. E aí, nesse caso, acaba sendo uma competição que eles julgam ser desigual, uma vez que os outros países que têm outros produtos para oferecer para o mundo, não precisava dedicar especialmente, né, à produção agropecuária, poderia se dedicar a outra coisa e deixar esses países em desenvolvimento com esse setor. Mas aí é uma discussão que a gente vai ver mais para frente. Vamos nas características, né? Vamos ver agora por países, aí, alguns países, alguns casos. Aí chama atenção aqui esse primeiro, a política agrícola do Japão. No caso do Japão, né, um aspecto interessante é que o país ele tem uma dependência de comprar produtos agropecuários de outros países, de outras regiões do mundo, devido aí, né, ao seu tamanho. A gente pode estar observando aqui no mapa, e também a condição aí, né, do seu relevo. Esse mapa aí que vocês estão vendo, né, sobre o relevo, a gente tem o quê? Existe muitas áreas ali, né, que o relevo é montanhoso, todo movimentado, não facilita a agricultura. Além disso, tem uma densidade populacional muito elevada no país. Então, as poucas áreas que eles têm, eles aproveitam muito para produzir. E aí, né, a questão aí da agricultura, a política agrícola deles, eles fazem aí, né, uma questão de defesa do mercado doméstico. E aí, para defender esse mercado doméstico, o governo, né, então ele cria vantagens competitivas para aquela produção, porque em termos de vantagem comparativa não seria viável eles produzirem. Então, o que eles fazem? A renda da importação de tudo que não seja ali, né, o produto principal que eles produzem, que é o arroz, né, acaba sendo convertido para subsidiar os seus agricultores. Então,
O que falta de alimento, eles compram importado, mas aí coloca-se uma taxação, um imposto que serve depois para subsidiar a agricultura deles. Eles dependem muito da importação de vários gêneros agrícolas, né? Aqui que eu já falei, ó, poucas áreas para produzir. É uma característica deles, uso elevado de tecnologia no campo e, por conta disso, em pequenas áreas eles conseguem produzir muito, né? Então aí acaba sendo aí uma grande produtividade, muita eficiência. Principais produtos, né? O carro-chefe aí é o arroz, o principal. Mas aí vem outros, beterraba, frutas, legumes, também, né, carne de porco, como eu mostrei aqui nesse mapa. E aí chama atenção essas imagens, né, de algumas áreas que tem aí produção de arroz e até, né, eles colocaram ali, né, um tipo ali de uma variedade de arroz que acabou fazendo como se fosse uma arte no campo. Mas outra coisa, né, que é bem interessante, perceber que esse plantio está próximo ali de áreas urbanas, né? Então, como que é essa característica? Aí, né, ó, olha só, o arroz é o produto que mais recebe ajuda do governo, porque ele é considerado fundamental para a segurança do país, segurança alimentar, né? Porque assim o país, eles são autossuficientes em arroz. Outros produtos eles têm que importar, mas em arroz, né, eles acabam sendo ali suficiente. Aí aquele caso ali, né, que eu mostrei, né, dos campos de plantação de arroz, esse caso, ó, desde 93, uma aldeia chamada Inacadate cria imagens em plantações de arroz. Essa arte em arrozais tem aqui, né, chamada no Japão de Tambo no Geijutsu, significa arte no campo de arroz, que é o que a gente viu, né, nessas imagens. Bom, vamos lá. Agora, a gente saiu então no caso do Japão, que eu falei que a produção ali recebe muita ajuda do governo, e principalmente, né, valorizando a questão do arroz. A gente vai ver outro caso aqui, né? Só que agora, esse caso sim, né? A gente vai entrar em potências, agora sim, potências agropecuárias. O caso da União Europeia. A União Europeia, eles praticam, né, o bloco da União Europeia pratica desde 1962 uma política chamada aí, Política Agrícola Comum, a sigla é PAC, né? E aí essa Política Agrícola Comum, ela protege as pessoas, né, que estão ali produzindo no campo, protege de que forma, né? Colocando a taxação em produtos que vêm a ser importado para não conseguir competir com preço menor os produtos dentro do bloco. Então os países do bloco eles conseguem ter ali um preço, né, competitivo que produz em termos agropecuários. O governo em si, o governo da União Europeia, né, lá então Bruxelas consegue, né, passar aí para os governos nacionais recursos que vão ter aí a prática de subsídios. Além disso, né, além de ter essa taxação, ter essa prática de subsídio, essa política também unificou os mercados, né, praticando aí a garantia de preço mínimo, né, de dentro do bloco. Então, aí regiões que teriam produto agrícola que não seria tão competitivo no bloco, acaba levando uma certa vantagem e consegue, né, aproveitar desse preço mínimo. Então, principalmente a gente pensar em país, né, que depende da produção agropecuária, né, países mais pobres dentro do bloco da União Europeia. Além disso, vai ter a fixação para todo produto de fora, como eu já falei, que é a taxação da importação, e a população tem uma preferência em consumir produtos de dentro do bloco. Essas medidas de protecionismo que eles fazem na Europa são muito questionáveis na Organização Mundial do Comércio pelos países em desenvolvimento. E como eu falei anteriormente, os países em desenvolvimento, o que eles vão alegar? Eles vão alegar que é justamente no setor agropecuário que eles têm alguma vantagem perto dos outros. E não em termos tecnológico, industrial e tudo isso. E que a Europa não precisava, o governo deles, fazerem essa política para serem competitivos, porque eles são competitivos em outros setores.
Só que aí também, no caso da União Europeia, essas práticas garantem, né, a população rural ali que está nessas atividades e outras questões dentro daquela região. Mas é objeto aí de discussão. Inclusive, né, essa própria política agrícola comum, ela sofreu várias alterações ao longo do tempo e atualmente eles estão revendo, mas tem resistência dos agricultores, porque eles recebem essa ajuda, mas um dos fatores agora que eles estão colocando é a questão aí da produção, por exemplo, orgânica, produção mais responsável pela preservação do meio ambiente. Nesse sentido aí, dar né, o apoio ao Estado, dar o subsídio. Uma característica aqui, ó, em 2003, a União Europeia, né, o bloco da União Europeia, liberou o comércio de transgênico dentro do bloco. Só que, olha que coisa que antes, né, deixa eu falar rapidinho aqui desse item anterior. Com a ajuda do subsídio, o agricultor lá começou a produzir muito mais, porque ele recebe a ajuda do governo. E por estar produzindo mais, acabou gerando maior excedente. E aí hoje você tem regiões da Europa que são fortes produtores mundiais, né? Então, olha que característica. Graças à ajuda do governo deles, eles conseguem ser forte na produção agropecuária internacional, que é o caso da França. E aí que vem a questão, será que se o governo deles não ajudasse, eles conseguiriam produzir a ponto até de exportar? Então vamos aqui, ó, algumas imagens. Na Europa, em termos gerais, quando a gente observar no mapa, a gente vai ver que é difícil falar em termos de predomínio de determinado produto numa área, só um produto, porque a gente percebe que tem muita policultura. Então são vários tipos de cultura, e aí em várias, praticamente, né, em boa parte da Europa ali, do bloco da União Europeia. Isso porque também características em si, a gente vai ver características do relevo, e outro fator que chama atenção é que as atividades agrícolas aí, as atividades pecuárias, elas foram se estabelecendo na Europa ao longo de uma história muito antiga, né? E não de uma lógica de mercado que vai ser diferente quando a gente analisar o caso dos Estados Unidos. Então, o caso do setor agropecuário aqui, ele se estabelece onde já vem aí um processo histórico, mesmo antes, né? Se a gente pensar aí antes do período da Idade Média. Então, não era essa lógica capitalista que era foi o principal fator determinante no caso da espacialização ou a especialização e espacialização produtiva na Europa. Vamos lá. Então, diversificada a produção agrícola, predomínio de cereais, e aí vem cereais de áreas de clima temperado, né? A gente vê aí o trigo, centeio, aveia, cevada. A região de clima mediterrâneo, que é a parte mais ao sul, vai ter o caso aí das oliveiras e videiras. Então, clima temperado com os invernos um pouco mais rigorosos, mas não a ponto, né, de ser um clima como o clima frio, que aí não daria para produzir, porque aí por ser tão frio, né, atrapalharia o ciclo biológico de floração lá da própria planta. Já no caso do clima mediterrâneo, a característica vai ser aí o período seco. Essa que vai ser a característica dele. A questão aí de ser um período seco, mas ainda assim, né, é possível ter essa produção. Observar esse mapa aqui. Vamos lá. Esse mapa, o que chama a atenção é que tem muitos, né? Você vê que são muitos símbolos de produtos, e aí essa ideia de policultura, né? Porque está esparramado aí pelo mapa vários tipos de produção. Então a gente tem ali locais produzindo algodão, batata, beterraba, chá, cítricos, madeira, milho, oliva, tabaco. A gente não vê tão marcante assim uma especialização produtiva. Já tem áreas, né, que a gente vê aí que então predomina esse verde claro, são áreas dos cultivos, e aí está esparramado esses montes de símbolo.
áreas onde tem floresta com verde mais escuro, e áreas limitadas para o uso agrícola, que são áreas muito frias, e aí o relevo também, né, a condição do relevo, ou local muito frio, acaba limitando. Áreas de pastagem, e chama atenção, depois a gente vai perceber, né, que assim, por conta do relevo, boa parte é policultura. Agora, algumas áreas da França, áreas do relevo ali que predomina a planície, você tem uma agricultura, no caso, predominando de alguns produtos e bem mecanizada, né? Esse mapa aqui, ele mostra aí essa característica do relevo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente aqui percebe pelas cores as altitudes no terreno. E aqui, como está mostrando essa variação de altitude, além disso, dá para a gente perceber que em certas localidades essa variação está muito próxima de uma altitude de uma para outra, então caracteriza que não é um relevo suave, pelo contrário, né? Mesmo aqui no caso, a gente vê no sul, né, da Europa, pegando aí onde a Itália, onde a Península Ibérica, Espanha, Portugal, mesmo aqui nos Balcãs, né, que é aqui onde fica a Grécia, Croácia, essa região. É uma região bem mais movimentada, diferente, né, de onde você está vendo aqui, já mais, né, a parte próximo aí à Inglaterra, às Ilhas Britânicas, aqui onde é a França, ou a região da Dinamarca, a região da Alemanha, e nesses locais, né, que está aí com um verde não é o mais escuro de todos, mas é quase o mais escuro. Esses locais aí o relevo é mais suave e aí acaba entrando, né, o maquinário trabalhando ali e acaba tendo uma maior produção, né, nesses campos. Sobre o que eu acabei de falar, essa região aqui que eu estava explicando, essa região aqui, ó, pensando aqui no caso da França, né, ela fica aqui. Essa região aí, né, ela tá uma área aí com relevo mais suave, e aí a gente percebeu pela altitude aqui, né, áreas mais baixas. E por conta disso, acaba sendo aí, né, um grande celeiro aí, grande produtor agrícola. Então, hoje em dia, né, a França se destaca como produtor de cereais, aí, exportando boa parte dessa produção. Aí quando a gente pensa em outras áreas, né, que aí você poderia falar assim, e mais nessa região aqui, né, ó, nesse caso. Uma característica que a gente vai perceber é a questão aí da influência do clima também, né? Então tem que levar em conta esses fatores. Quando eu estava falando da questão do clima, conforme a gente avança aí em direção ao norte, né? A gente pensar aqui ainda ao norte, você vai ter aí maiores latitudes, a gente pensar aqui em termos de latitude, e aí conforme indo mais, né? No caso aí pro rumo, né, rumo ao Polo Norte, rumo lá à latitude de 90 graus, a gente vai ter, né, o clima bem mais frio. É claro que aqui não é 90 graus, tá? Aqui vai ser 60 e alguma coisa aí a medida nesse ponto. Mas aí vai ter o clima frio, que vai atrapalhar essa produção. Olha só, nesse outro mapa, eu quero destacar aqui a questão, né, da importância aí do clima como um elemento aí que também influencia na produção agropecuária na Europa. E aí eu quero chamar a atenção, no primeiro caso, desse clima aqui, o Mediterrâneo. Então, quando a gente observa as áreas mais ao sul da Europa, há o predomínio desse tipo climático. Tá? Então, aqui essas áreas que eu destaquei. No caso aqui a Península Ibérica, né? A gente pensar aqui. Aí depois aqui a Península Itálica e aqui, né, deixa eu apagar, ó, essa outra região aqui que a gente chama dos Balcãs, onde fica a Grécia, onde tem ali também, né, a Croácia, a Sérvia e vários outros países.
E aí, essa área, né, qual que é a característica do clima mediterrâneo? Ele é um clima que tem duas estações bem marcantes. Então, o clima mediterrâneo ele vai apresentar isso, duas estações bem definidas, bem marcantes. Uma estação seca e uma outra estação um pouco mais úmida. Não é que chega a chover demais, né? Mesmo porque os índices pluviométricos deles chega aí a cerca de 1000 milímetros por ano, ou alguns locais um pouco mais. Mas aqui, né, a seca, principalmente, né, o período aí do verão. Já as chuvas, né, ocorrem mais concentradas no inverno. E aí, por conta de ser um período de estiagem, né, mais marcante, mais significativo, determinados produtos, né, produção agropecuária, não consegue manter nesses locais. Então, essas áreas aqui de clima mediterrâneo é onde você tem muita produção de oliveiras, né, e aí por que o azeite, né, o azeite aí da Espanha, de Portugal, da Grécia, da Itália, não só o azeite, também tem a produção ali, né, no caso de uvas, e aí você vê também o vinho dessas regiões, é tão famoso internacionalmente. Outro fato aí que chama a nossa atenção depois é essa região de clima temperado. Nesse caso, né, que está mostrando aqui então o norte da Espanha, a França, aqui a parte central da Europa, Alemanha, Polônia, Ucrânia, vindo aqui, né, até a Rússia, pegando aqui uma parte da Suécia, Finlândia. Bom, e aí também, né, eu não falei aqui, mas também aí pegando, né, na Grã-Bretanha, pegando aqui onde é o Reino Unido e a Irlanda. A característica do clima temperado, ele já tem as 4 estações, né, melhor ali, né, com uma característica aí mais definida, as 4 estações, não parecendo apenas 2 estações. E as chuvas estão distribuídas de um modo mais regular, mas o que é interessante, aqui nesse caso desse clima temperado, o frio, né, ele vai ser aí um frio não tão grave, né, no sentido desse clima frio aqui, não tão severo quanto da parte da Rússia, da Noruega aqui, ó, não é esse caso, né, mas ele é um clima frio um pouco frio, temperado, é um pouco frio que favorece a produção de certos cereais, com destaque aí para o trigo, cevada e outros, né. Então aí as características do clima aqui permite essa produção nesse caso temperado. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para essas duas linhas aí no mapa que são as correntes marítimas. E as correntes marítimas é muito importante aqui porque influenciam diretamente no clima. Quando a gente pega lá em termos de latitude, né, a gente observar aqui as latitudes, a Europa em si, né, vamos imaginar que aqui fosse como se fosse paralelos, né? Em termos de latitude, ela está muito ao norte. E aí, se fosse pensar só por esse sentido, né, o clima seria mais frio ali na própria parte continental aqui, onde fica o Reino Unido, onde a França, a Alemanha, seria muito mais frio do que já é. Então a gente tem aí o inverno menos rigoroso, né, graças à corrente marítima quente, e aqui tem um braço dela, né, vindo aqui, ó, essa corrente aqui, que é a corrente do Golfo. Corrente do Golfo. Corrente marítima quente do Golfo, então ela influencia diretamente no clima aqui da Europa. Por quê? A corrente marítima quente aí acaba trazendo essas águas quentes que aquece parte do ar e aí mantém esse ar um pouco, né, mais quente e o inverno menos rigoroso. Aí você pode até questionar, mas tem uma corrente aqui marítima fria também, né? Ó. Falei, por que essa corrente marítima fria, né? No caso aí a corrente das Canárias. Aí tem outro fenômeno que interfere aqui, que são as ressurgências. Ressurgência é que a água do fundo do oceano, ela se vem, né, na superfície aí por características do próprio relevo, do próprio relevo, né, oceânico. Então essas características, e aí essa corrente fria, em compensação, por ela ter água mais fria, o ar fica mais frio, fica mais seco. E aí essa parte aqui, né, se a gente pensar aqui Portugal,
que aí vai ter essa questão aí do clima mais seco, do próprio clima mediterrâneo, característica dele. E depois ela segue aqui para o oeste da África. Tá? Então, observando esse mapa, o que a gente aprendeu é que a Europa tem uma diversidade de produção agropecuária, então são diversos usos. Eu falei antes para vocês que na Europa, né, a produção agropecuária ela não seguiu a lógica capitalista, porque ela é bem antiga, bem anterior, então ela surgiu bem antes, e aí ela não foi voltada para essa questão, né, do mercado, como a gente vê no caso da expansão da atividade agropecuária nos Estados Unidos, quando a gente compara países ou regiões desenvolvidas. Uma coisa interessante, né, nesse sentido, quando a gente compara o tamanho médio das propriedades rurais, a gente vai ver na Europa o tamanho médio é bem menor que nos Estados Unidos, né? Além disso, guardou, né, por causa dessa população que vivia no campo há muito tempo, guardaram, né, suas características culturais, ainda se mantém boa parte da população morando nessas áreas rurais. A especialização produtiva, como eu falei para vocês, em algumas áreas do relevo mais plano, acaba ali tendo, né, uma produção moderna, maior uso de maquinários, e aí sim, né, até exportando. Mas muitas áreas vai ter o predomínio de muito uso de mão de obra. Então precisa de muita gente ali trabalhando, tendo cuidado, né, bem delicado ali com a produção. E a questão, né, que os outros países que produzem, né, produto agropecuário questiona a União Europeia sua política, né, sua prática de subsídio. Mas aí vem o tal questionamento. Se por um lado, para outros países, acaba sendo uma concorrência, de certo modo até desleal, eles praticarem esse subsídio, só que esse subsídio também evitou, no caso deles, um esvaziamento muito rápido da população que vive no campo. Então, vai acontecendo de forma lenta, porque manteve a população em parte, tá? No campo. Só que, como eu falei, o outro fator é que por conta do subsídio, você tem, então, determinado aspecto que é vantajoso, só que tem também outro lado negativo, que a produção deles aumentaram, né? Aumentou muito, e aí aqueles agricultores, aqueles pecuaristas, acabam dependendo daquele dinheiro que vem sempre do governo, né? E aí eles ficam pressionando para manter. Então tem todos esses lados. Já mostrei esses dois, vamos aqui. Agora a gente vai entrar no caso dos Estados Unidos especificamente. Estados Unidos é considerado aí, né, o maior produtor agrícola, né, do planeta. Só que olha que interessante, apesar de eles terem a maior produção agropecuária, a porcentagem da população que trabalha direto no setor é pequena. Então, da população economicamente ativa, que é o conceito aí, né, ali a sigla PEA, apenas 3% da sua população que trabalha nesse setor. Então, como que eles conseguem ter uma produção tão alta com pouca gente? Devido aos maquinários. Então, é uma produção muito tecnológica. Eles têm grande apoio do governo, no sentido do governo fazer medidas protecionistas, principalmente, né, a concorrência ali em mercado interno, em termos de mercado interno. Então, produtos, né, que vão entrar no país acaba tendo aí forte concorrência. E o Brasil já teve disputa com os Estados Unidos em termos da produção de laranja, por exemplo. Então, olha que interessante. Diversas empresas, né, produzem sementes e insumos agrícolas, são dos Estados Unidos, e por conta do processo histórico do avanço da produção agropecuária deles, eles acabaram modernizando demais nesse setor, e também agora eles exportam, né? São líderes aí de exportação de produtos ligados ao campo. Hoje, atualmente, né, eles investem bastante também em biotecnologia. A gente vai ver um padrão espacial, eu vou destacar para vocês, que é esse termozinho aí que tem que guardar, né? Esse termo principal. Quando fala em termos de agropecuária dos Estados Unidos, vem na cabeça, né, os belts. Então, o que são belts? Cinturões agrícolas.
E aí, o que seria isso? São determinadas áreas, né, áreas do espaço geográfico dos Estados Unidos, que há um predomínio de determinada produção agropecuária, de determinado uso, vamos pensar assim, uso da terra. Então, por exemplo, a gente vai ver esse mapa aqui, eu vou estar explicando para vocês, que em determinadas áreas há um predomínio daquela atividade agropecuária. Mas quando eu digo predomínio, eu não quero dizer que existe somente aquela atividade. É isso que você tem que ter em mente. Não é só aquela. É que predomina. E aí você vai falar, por que predomina aquele setor? Olha só, questão aí, né, que foi por processo histórico, foi meio que especializando naquilo. Então tem vantagens. É a tal da vantagem comparativa daquele local em produzir aquele produto. A gente vai ver aí questão de elevado grau também de mecanização, né, como já falei antes, em todas as etapas produtivas. Vamos lá que eu vou explorar a sequência desses mapas. Vamos então aqui começar a entender, né, sobre os belts nos Estados Unidos, que é essa questão de um zoneamento espacial, a gente pode falar pelo uso da terra, um zoneamento predominante. Quando a gente pensa na agropecuária nos Estados Unidos, a gente percebe, né, que ela tem um caráter empresarial muito forte, diferente, no caso lá, da Europa. E também a gente vai perceber, né, que essa caracterização espacial que eu vou estar explicando tem muita influência aí do clima e do relevo e também, né, do caso aí da distribuição da população para determinar, né, para predominar assim determinados usos da terra em certas áreas. Olha só, aqui nesse caso, né, chama atenção nossa, né, essa colocação aqui desses cinturões, desses belts. Então, o primeiro caso a gente está vendo ali do chamado Dairy Belt, que é dos laticínios, ou também Green Belt, que é ali, né, a região de frutas e cereais. Então, deixa eu destacar aqui essa área e mostrar para vocês. Seria aqui, ó. Então, esse caso, né, tá aqui mostrando, ó. Seria esse belt, esse cinturão aqui, ó. E aí, como relacionar isso, né, com outros casos? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá lá, né, o Dairy Belt, esse outro mapa também mostrando. O que eu quero chamar a atenção, não esse daqui ainda sobre chuvas, mas eu quero chamar a atenção disso, ó, esse mapa de densidade populacional. Então, aquele cinturão que eu mostrei, que é o Dairy Belt, ele está muito relacionado a esse elemento aqui, né, que é o elemento populacional. Então aqui a gente tem, ó, essa parte aqui dos Estados Unidos, é uma concentração aí de metrópoles. Então, devido aí à população, né, tá concentrada, né, nesse ponto, né, aí a gente acabou tendo ali uma especialização produtiva de coisas para o consumo. O consumo ali urbano, né, o consumo daquela alta população, consumo até mais rápido. Então a gente viu ali os laticínios, né, que foi o caso, que está ali no Dairy Belt, e também frutas, legumes, cereais, então tudo de consumo aí, né, relacionado a esses grandes centros. Depois eu quero chamar atenção aqui para uma área que predomina aqui, né, a produção de milho, que é o Corn Belt. Mas também, ó, além de milho, né, há o plantio de soja também, né, e criação de suínos. E aí, de novo, proximidade também dos grandes centros aí populacionais lá dos Estados Unidos. Depois aqui, um outro, então nesse caso, o milho ainda está numa região de clima, indo aí um clima temperado, que a gente fala. Mas depois aqui, chegando mais ao sul, né, a gente vai ter o Cotton Belt e também o de culturas costeiras, né, cana-de-açúcar, laranja, que então está numa região de, em termos de latitude, se eu pensasse aqui, ó, se tivesse a faixa aí dos paralelos, né, indo em direção à área, no caso aí, tropical. Então aqui, ó, a gente percebe que ainda assim, né, a latitude está lá no mapa 40 graus norte,
mas conforme indo aí próximo do oceano, né, aí vai ser um clima um pouco mais quente aqui nesse caso, né, indo ao sul aqui, ó. Tanto é que vai ter, aqui tem o caso do Golfo do México, eles chamam também esse belt de, aqui ó, Gulf Subtropical Cold Belt, né? Então esse é outro nome aí que eles classificam. Então aquela região. Aqui está escrito, né? O algodão antigo, área de algodão antigo, mas vamos voltar nessa representação que eu estava anteriormente. Olha só. Então chama atenção aqui a produção de algodão nessa parte. Então aqui, ó, área de produção aí antiga. E aí a gente tem que pensar também na questão da ocupação dos Estados Unidos, então a parte mais ao sul também. Aqui, né, é o caso das culturas aí voltado, né, também para na época colonial para exportação de produtos tropicais, cana-de-açúcar e laranja, essas regiões aqui, né, que tem um clima um pouco mais favorável para essa produção. Então esse outro belt. Aí eu quero chamar atenção agora para os cinturões de trigo, wheat belt, né? Então tem dois aqui que destaca, esse e esse. E aí a gente vai falar, né? Então, o caso aí do trigo de primavera e o trigo de inverno. Por quê? Olha só, aqui a gente já percebe que começa, né, as regiões centrais dos Estados Unidos. A gente fala que aqui é o clima, o trigo, né? Pode ter a produção ali do trigo de inverno, né? Voltando aqui, ó. O trigo de inverno, o winter, que eles vão chamar. E aqui o trigo de primavera, spring. Bom, e aí você percebe por que eles dão esse nome, né, nesses cinturões, dessa diferença. A questão aí é da rigorosidade desse clima, né, principalmente nesse caso, ó. Nesse caso aqui. Por quê? Conforme vai mais ao norte, aí vai mudando o clima, vai ficando um clima bem mais frio. Então, conforme vai chegando no Canadá. E aí não é possível você fazer o plantio aqui, né, e passar aí uma época de inverno rigoroso, porque a planta vai acabar sofrendo, né, o ciclo biológico dela vai acabar sofrendo aí e não conseguir ter a produção adequada. Então eles fazem, por isso, né, o plantio lá e todo o período até chegar a colheita, né? Aí eles chamam esse cinturão do trigo de primavera. Já esse outro caso, ele vai ser possível, né? Porque aqui o inverno ele vai ser frio, mas vai ser um pouco mais brando, então é possível fazer essa produção mesmo passando por um período aí do inverno. Então, por isso, o trigo de inverno. E aí, o que chama atenção nossa, depois a gente vai ver em termos de relevo, é que essa região aqui dos Estados Unidos vão ser uma área aí característica, né, de planícies centrais. Então, um local que a própria topografia do terreno favorece o uso de maquinários. A gente vai perceber isso. Depois quero chamar a atenção de vocês aqui de algumas regiões com agricultura, no caso, irrigada, né? O caso, essa parte aqui mostrando onde fica a Califórnia, tá? Então, um local de clima mais seco, mas o uso ali, né, produção agropecuária ligado aí a técnicas de irrigação. Então, essa área no oeste, que aí também chamada, né, de Ranching Belt. Então, essa área aí dos ranchos, que aqui no caso vai ser a prática da pecuária, né, criação de gado aí, principalmente. Lembrando aí, no caso, né, destacando que os Estados Unidos, eles são, né, um grande produtor também de rebanho, eles têm um grande rebanho bovino no mundo. Então, uma pecuária aqui do tipo extensiva, tradicionalmente extensiva.
mas que tem alguns casos, né, que já tem avançado o intensivo por conta da tecnologia que eles usam, né? Então, tratamento de uso de ração, tudo mais. Mas a característica histórica principal é essa pecuária extensiva. E aí eu quero chamar a atenção, então vamos analisar a sequência de mapas para a gente aprender melhor sobre esses belts nos Estados Unidos. Olha só, esse outro mapa, né, eu peguei aqui no caso de uma publicação dos Estados Unidos, e aí a gente vê que a ideia, perto daquele mapa anterior, é bem relacionado, só que essa parte noroeste aqui, ó, dos Estados Unidos, essa parte, né, onde fica lá a cidade de Seattle, então tá ali, né? Não estava mostrando nenhum uso, mas aqui já está mostrando, ó, um uso, né? Inclusive é igual aquele uso próximo aqui dessa região metropolitana, né? Aqui, ó, olha lá, o Dairy Belt e de frutas, né? Ali, ó. Aqui um outro, né? A produção de trigo regional na bacia aqui, no caso, bacia hidrográfica, mostrando ali, né, Columbia Basin, Wheat Region. Bom, região ali de trigo. O trigo aqui que eu falei antes, o trigo de primavera, esse caso que eu falei lá por causa da latitude, esse de inverno que pode ter, né? O caso aqui de agricultura, né, que ele falou aqui, características subtropical, querendo dizer aqui mais quente, né? A agricultura aí por conta de um clima mais quente e também usa, né, irrigação. E aqui mesmo nesse belt que eu falei antes para vocês, né, que seria lá o da pecuária extensiva, você tem algumas áreas que usam a irrigação. E aí o termo, né, eu vou até escrever aqui a palavrinha, eles utilizam o sistema Dry Farming. E aí depois vocês podem pesquisar, que é uma técnica que acaba aproveitando melhor o solo, a parte úmida, revolvendo, né, trazendo para cima a parte úmida do solo e protegendo também para perder menos umidade. E também a própria irrigação, então sistemas de irrigação que aí produz, né, em áreas de clima semiárido. Olha só, eu disse semiárido. Porque, né, não chega a ser um local que não chove nunca, não é um clima árido, só que são chuvas irregulares, e aí eles aproveitam, né, ao máximo que pode da chuva. Olhando aqui, né, a questão da precipitação aí, falando da chuva, né, você vê que essas áreas aqui têm uma maior precipitação por esse mapa mostrando, mas aí conforme vai indo para o oeste dos Estados Unidos e pega regiões também mais elevada, você tem uma parte aí bem mais seca, né? Bem mais baixa que a precipitação, ó. A gente percebe. Aqui já está chegando, no caso aqui no Oceano Pacífico, aí acaba recebendo a umidade. Então essa área aqui de bacia, de belt, aqui os belts próximo ao Oceano Pacífico, acaba recebendo umidade e tudo. Aqui já, né, recebendo a umidade do Oceano Atlântico, então o clima mais úmido. Em compensação, áreas aqui centrais e a oeste bem mais seco. E aí eu quero chamar também a atenção do que eu falei antes da temperatura. A temperatura aqui a gente fez adaptações na escala de graus Celsius, então aproximadamente porque eles usam grau Fahrenheit. E o que eu quero chamar a atenção? Áreas mais quentes com a cor aqui, né, um vermelho, e os locais mais frios com a cor, né, tendendo aí a um azul, ao roxo. Mas não vamos olhar no caso na água não, vamos olhar aqui no caso na área continental, porque aqui tem locais que ele mostra, por exemplo, essa parte, né, o Oceano Pacífico, ó. Inclusive interessante que o Oceano Pacífico aqui bem mais frio que aqui, ó. Inclusive eu falei antes da Europa, eu falei de uma corrente marítima chamada corrente marítima do Golfo. Bom, justamente o Golfo é aqui, né? O Golfo do México. E é aqui que essa corrente marítima se forma e passa e vai lá para a Europa. Essa corrente quente, né, do Golfo. Tá? Foi descoberta aí na época das grandes navegações e foi utilizada para o retorno, né,
ali dos navegadores para a Europa. Então ela passa aqui, né, na região próxima, que ela contorna, né, onde a Flórida, o estado aqui da Flórida. Inclusive o nome Flórida tem a ver aí com a riqueza na flora, né? Então lá os navegadores na época aí das grandes navegações deram esse nome de Flórida por conta da riqueza, da vegetação nesse local. Bem, vamos seguindo aqui. A temperatura, ó, a gente vê aqui que conforme vai próximo ao Canadá, que o Canadá está aqui ao norte, Estados Unidos, acaba sendo mais frio. Aqui em direção ao México, acaba sendo uma temperatura mais quente. Então, ó, essas áreas aqui estão mais frio, também são áreas aí mais baixo, tem também a questão ali de influências continentais, e aqui áreas mais quentes ao sul, aqui nessas partes. Bom, deixa eu voltar aqui. E aí, seguindo para o próximo, que foi o da densidade. Bom, aquele da densidade eu já tinha falado, que o que justifica aqueles belts, né? Essa área de densidade, essa outra aqui que eu tinha falado, aquele outro belt. Aqui no caso de irrigado, da Califórnia. E tem outras áreas também que estão se destacando populacionalmente. Quando a gente pensa aqui, né, na atividade agropecuária dos Estados Unidos, uma coisa que tem que levar em conta, pegando fatores históricos, foi o processo de formação dos Estados Unidos, né? A expansão aí que teve para o oeste. Então, essa agropecuária, ela se desenvolve com uma lógica capitalista, e aí o processo foi tendo ocupação do território estimulada pelo governo, uma época que aqui estava desenvolvendo muita economia, e aí o governo, né, estava tendo muita atração populacional, começa a expandir seu território, tem a lei, né, vocês podem até depois ver, essa lei que foi a lei lá, né, de compra de terras que eles tiveram, que aí o imigrante europeu chegava e pagava um preço bem baixo aí na propriedade rural, ele pagava coisa de cerca de $4 para ter uma propriedade assim que dava para produzir, um atrativo. Atraiu muitos imigrantes, esse Homestead Act, né, que foi aí a lei deles, e com isso formou aí fazendas, né, foi formando fazendas familiares, então teve uma produção agrícola familiar e deu origem, né, essas fazendas ao que eles chamam dos farmers. Que depois essas fazendas aí com uso familiar vão indo, né? Aí algumas foram crescendo muito mais, outras passaram por crise, que teve lá no caso a crise da Bolsa de Valores de Nova York em 29, foi uma crise que também refletiu no campo, né? Quando a gente pensa aí na Grande Depressão da década de 30, refletiu no campo, e aí foi havendo uma concentração de terra. Então, havia-se uma distribuição maior de terra e depois partindo para uma concentração. E depois o próprio mercado em si foi concentrando a terra em questão aí de mecanização. Hoje, como eu falei, a gente tem uma produção que a gente viu ali, né, que emprega pouca gente, mas é uma produção muito forte. Então, o setor agropecuário deles é muito forte. E aí são essas características. Então aqui eu vou aproveitar para mostrar, né, apenas aí o mapa de forma mais clara, se você quiser ver aí especificamente as legendas, apesar que vai ter em PDF também esses mapas. Mas o caso aí dos que a gente aprendeu então sobre os cinturões, belts, né? Então aqui o mesmo tipo, né? Você vê que é o seguinte, você não vai encontrar um mapa que seja todo igual, você tem que entender a ideia, tá? Então esse outro mapa aqui está mostrando, né, o mapa
deles mesmo, né, dos Estados Unidos, uma publicação deles, mostrando aí esses belts. E aí a ideia que você aprendeu, né, foi aprendendo aí que são áreas especializadas em predominar determinada produção agrícola, não que não tenha outra. Tá? E mesmo porque, deixa eu voltar aqui, ó, quando a gente pega, né, os tipos de produção, certos produtos aí, o ciclo dessa produção é um ciclo que dura coisa de 120 dias, né, não é o ano inteiro. Então aí acaba tendo uma rotação de outras práticas, isso se o clima, né, permitir aí de não ser um inverno muito rigoroso, mas acaba tendo às vezes outra prática agropecuária ali naquela região. Mas aqui o nome de cinturão, quando a gente fala, é o que aquela área predomina, e aí teve toda a gente pensar assim numa especialização de vários setores que também, né, estão ligados a essa produção agropecuária. Então você vai ter fábricas que fazem sementes para aquele tipo de produção, maquinários, tudo ali dedicado, né, àquela especialização produtiva. Seguindo, a gente viu aqui, deixa eu voltar. Esse mapa aqui é o da chuva, que a gente viu aí também que as chuvas determinam aí o uso da terra, principalmente quando eu penso naquela agricultura que vai ali no caso, né, que precisa de muita água, tem o caso de hortaliças. Mas aí no caso, quando vai em clima que chove menos, aí você vai tendo a pecuária extensiva. A questão da temperatura influenciando lá, principalmente eu expliquei a questão do trigo, as densidades populacionais relacionadas aí à questão do cinturão de laticínios, o Dairy Belt. Tá? Agora eu vou entrar em um outro caso, não falando especificamente dos Estados Unidos, mas relacionando o caso tanto dos Estados Unidos quanto da Europa e as demandas dos países, né? No caso aí em desenvolvimento contra a prática de política agropecuária deles. Então é um embate que existe aí e aí é relacionado ao OMC. Eu quero chamar a atenção para esse mapa pelo seguinte: a OMC, ela regula o comércio internacional. Essa organização, então, tá aqui, ó, os países que são membros dela, né? Então, praticamente, quando você vê nesse mapa aqui, quando ela foi criada em 95, antes, né, tinha uma outra organização que chamava a sigla GATT, né, com 2T, G-A-T-T, né, que era lá que tomava conta regulava as tarifas de comércio exterior entre os países, e aí gerou a OMC em 95. E aí já no começo vários países entraram, que vocês veem aí pela cor azul mais escuro, ou para alguns também como verde, né? Aí vai um questionamento. Depois vem esses mais clarinho, e tem países que são observadores e outros, né, que não estão nem como observadores, não entraram, que é bem pouco, né? Quando a gente olha aí no mapa, são bem poucos que não são observadores, né, que não estão nem como observadores e nem participando. Aí a gente vê que a maioria acaba tendo. E qual que é a discussão? Teve, né, uma discussão bem marcante aí que não evoluiu, parecia que evoluiu, mas hoje, né, no mundo de hoje está tudo parado isso, que é essa tal rodada Doha. Então, quando você ouvir falar disso, né, rodada Doha, você vai lembrar que é uma discussão sobre o fim, né, pedindo aí o fim dos subsídios agropecuários. Então, essa rodada Doha envolveu vários países. Ela teve início, né, em 2001. Então teve uma conferência lá da OMC no Catar, na cidade de Doha. E aí o objetivo era o quê? Diminuir o protecionismo, né, essas barreiras alfandegárias, e também resolver a questão de patentes. Então aí era esse aspecto da OMC que propunha. Mas o que aconteceu? Acabou dividindo em dois blocos essa reunião e percebeu assim um embate entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Então ficou acertado, né, por exemplo, que em caso de risco à saúde pública, patentes de remédio, que é de uso exclusivo de determinado laboratório, poderia ser quebrado
para o uso, né, de um laboratório em países subdesenvolvidos. Isso é uma coisa interessante, né, porque se pensar nesse sentido, né, dá mais uma situação que precisa ali emergencial, então, de fato, né, o remédio está indo ali ajudando a determinada população. Só que é claro que aí as empresas que investiram nesse remédio, que tem lá todo o setor de pesquisa, ela vai questionar, mesmo os países onde estão localizados, né? Então tem essa discussão. Mas aqui no nosso caso, né, da agropecuária, vamos seguindo aqui, ó. A rodada Doha, né, era para acabar em 2005, mas ela acabou aberta, né, e parece que é um fracasso. Muito impasse entre esses dois blocos, mas principalmente no que refere a diminuir as barreiras alfandegárias. Os países subdesenvolvidos, eles querem que diminua impostos, né, sobre produtos agropecuários para quando eles vão exportar para esses países desenvolvidos. Em contrapartida, estes também desejam, né, igualmente uma diminuição da cobrança de tributos sobre os produtos industrializados. Então seria o seguinte, os países subdesenvolvidos estão pedindo aí para os desenvolvidos baixar as taxas de importação e de ajuda lá aos agricultores deles, para os países subdesenvolvidos mandar produtos agropecuários para eles. Em troca, os países subdesenvolvidos vão ter que aceitar produtos importados e industrializados. Só que aí, né, não entra-se no acordo porque os países, no caso, desenvolvidos não aceitam, e aí os agricultores deles pressionam o governo, não aceitam diminuir, né, o subsídio. E aí a estagnação, né, foi aí dessa rodada Doha porque teve uma crise econômica em 2008 e o setor agropecuário não quiseram, né, mexer. E países acabaram, né, os países em geral acabaram levantando a bandeira aí do protecionismo. Então, hoje em dia, né, pensa-se muito aí nessa questão do protecionismo, e que acaba complicando esse comércio mais livre a nível global. Só que é o tal assunto que é bastante delicado, essa questão de comércio global, enquanto que o país deve abrir sua economia ou não. Então, o que eu tratei nessa aula foram esses assuntos, principalmente aí destacando esses espaços de produção nessas regiões desenvolvidas. E aí é isso, tá? Obrigado aí pela sua atenção e bons estudos.